A realidade do Nordeste. A seca não é a única responsável pelos problemas da região. Aprendeu-se a ter o Nordeste como sinônimo de miséria e atraso. Os que assim pensam logo apontam a causa do problema, a seca. Dessa forma, acredita-se que toda a desgraça da região é decorrente da falta de chuva. De fato, o Nordeste tem sido há séculos palco de grandes e inúmeras estiagens catastróficas. Não se pode falar do Nordeste omitindo essa realidade histórica. Com efeito, cada seca é para o nordestino uma experiência de sofrimento e inquietação. Nas circunstâncias políticas e sociais em que se encontra a região, não podemos ignorar o fato de que a seca realmente leva o homem à miséria. Mas será que a seca é a única responsável pelo problema do Nordeste? Tendo em vista que esse é um fator climático peculiar a esta região, por que ainda não se tomaram medidas que fossem capazes de conter a sua força destruidora? A verdade é que a seca interessa a alguém, daí a necessidade de mantê-la. Há aqueles que secularmente tiram proveito da seca, engrossando suas fortunas em detrimento do bem comum. São os donos do poder político e fundiário, os mantenedores de um sistema que consegue elevar-se às custas da miséria do povo. No Nordeste, os números da miséria assumem proporções realmente trágicas. As estiagens, que com frequência se abatem sobre a região, pioram ainda mais esse quadro. Falar da miséria do nordestino significa falar de fome, sede, falta de terra e teto, desemprego, analfabetismo, doenças. São essas as mazelas do Nordeste. A fome é um dado real que mata, e mata sutilmente, sem poupar ninguém. Morrem crianças e também adultos. Basta dizer que 66% dos nordestinos são desnutridos. Uma das consequências dessa carência alimentar é o fenômeno homem pigmeu. O homem do Nordeste tem uma estatura cada vez mais reduzida. Para se ter uma ideia, uma criança nordestina de 5 anos mede pouco mais de 90 centímetros. Em São Paulo, nessa mesma idade, a criança mede 115 centímetros. O fato é que o nordestino nasce e se desenvolve dentro de um quadro de miséria absoluta. É muito comum ver na região bebês sendo alimentados com água e açúcar, para não falar das substâncias ainda mais pobres. Em Juazeiro da Bahia, recentemente, chegou-se ao extremo de uma mãe ter que fazer sopa de papelão para os filhos que chorando pediam comida. Não há coisa pior do que ver um filho chorar de fome até dormir e não ter nada para oferecer-lhe, declarou essa mãe ao jornal A Tarde de Salvador. Esse dado é apenas o retrato de uma situação real de milhões de nordestinos. É apenas um dos números da miséria. Mas nem todos perdem com a miséria. Há quem dela se beneficie. É em cima da miséria do povo que se estrutura no Nordeste o sistema político e econômico. Não se pode culpar a seca como a única responsável pelo problema no Nordeste. Vale considerar que o Maranhão chuvoso é ainda mais miserável do que o Ceará seco. O homem da zona da mata é ainda mais pobre que o sertanejo do semiárido. A seca é, portanto, apenas um fator agravante utilizado pelo sistema dominante para justificar a miséria. De fato, o grande fator responsável pela miséria do Nordeste é a concentração de terras, riquezas e, consequentemente, de poder. A maior parte das terras da região é controlada por políticos e empresários. Assim, privado da terra e de outras fontes de renda, o homem só tem a sofrer. Faltando-lhe esses recursos, evidentemente lhe faltarão a casa, o emprego, o pão, a saúde e até mesmo a dignidade. Os serviços do Estado deixam de beneficiar a comunidade para favorecer políticos e fazendeiros. Já que o problema no Nordeste decorre sobretudo da concentração de terras, a saída está na reforma agrária. O Nordeste precisa de uma reforma agrária que não pare apenas num mero loteamento de terras, mas que, partindo daí, avance no campo da produção e no campo social.
o homem precisa de terras e de condições para explorá-las. Para tanto, é necessário que o Estado tenha interesse em investir. O Nordeste é viável. O que falta é vontade política da parte dos governantes, no sentido de solucionar os problemas da região e torná-la mais próspera. Então cabe ao povo participar. A reforma agrária será uma conquista e não um presente. Será fruto da luta do povo. Mas não uma luta baseada em conflitos. Não uma reforma agrária feita pela força, pela violência. A luta do trabalhador rural deve ser um processo negociado de luta pela terra. É preciso consciência de que não basta apenas sair distribuindo terras à população rural. Isso não resolveria os inúmeros outros problemas desta população sofrida. A reforma agrária é um assunto muito delicado que necessita de paciência, informação e vontade de ambas as partes, governo, proprietários de terra e trabalhadores sem terra. Parte das críticas dos que não apoiam a reforma agrária são alimentadas pelo fato de que já foram verificadas ilegalidades no processo, como casos de agricultores que são agraciados com terras, mas que já possuem propriedades. Há também muitos casos de assentados que abandonam suas terras, ocasionando o êxodo rural ou as vendem após sua obtenção. Muitas das vezes esse fato ocorre motivado pela desistência do trabalho agrícola, cujos titulares têm preferido engrossar as fileiras das tendas nas margens das rodovias, sobretudo porque é ali que recebem mais substancialmente a ajuda governamental. Não se pode limitar a reforma agrária à mera distribuição de lotes de terra, pois para que ela ocorra de forma efetiva, é necessária uma política agrícola de créditos bancários para a compra de sementes, de adubos, de máquinas, de tratores, etc., além da assistência técnica e da criação das condições para o escoamento da produção. Terra sem renda de nada adiantará. Assim, a política de desapropriação e assentamento estará fadada ao fracasso, se não vier acompanhada de medidas de apoio, como oferta de crédito barato ao produtor e construção de infraestrutura para sua produção. Nesse processo de negociação, a solidariedade das pessoas é uma das alternativas para se tentar minimizar o sofrimento de grande parte das populações rurais carentes do Nordeste, e também de outros estados do Brasil. Pois não podemos esquecer de que estamos falando de vidas, de crianças e adultos que precisam de ajuda. Se cada um fizer a sua parte, certamente que estaremos contribuindo para um mundo mais justo, um mundo mais humano. Parabéns a todos que fazem parte da comunidade do Centro Educacional Esplanada e que contribuíram proporcionando dias melhores à população situada em algumas cidades do sertão nordestino.